Essa passagem de João 4, deixa eu ler ela com vocês. A partir do versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se junto da fonte. Era isso, quase hora sexta. Deixa eu ler até aqui por enquanto e explicar algumas coisas aqui para vocês. Samaria tinha sido fundada quando o reino foi dividido. Existiam 12 tribos e houve um racha no meio deles. E aí ficou as tribos do norte, que eram 10 tribos das 12 que Deus entregou para o povo. E as tribos do sul, que eram 2 tribos, que eram Judá e Benjamim. Então, depois de Salomão, tinham 2 reis. Um que governava Israel, que era o norte, e outro que governava Judá, que era o sul. E às vezes eles brigavam entre eles, às vezes eles se uniam. E Samaria foi fundada no norte, porque o rei do norte ficou com medo de quando chegasse a época das festas santas, o povo sair do norte e descer para Jerusalém para oferecer seus sacrifícios, que era o lugar que Deus tinha determinado. Ele falou, se o povo for para lá, ele pode ser influenciado pelas tribos do sul e me abandonar. Então o que ele fez? Vamos fazer uma igreja aqui. Vamos criar um lugar santo aqui para o povo não descer. E a gente fala, é aqui, faz aqui. E ele funda Samaria. Isso totalmente contrário à vontade de Deus. Então o que era samaritano para o povo da época aqui de Jesus? Era um povo misturado, um povo corrompido. Quando falava um samaritano, era um judeu que aos olhos dele era contaminado e misturado. Tinha mudado até o lugar de adoração, tinha se misturado talvez com outros povos. Então eles não se misturavam com os judeus. Os judeus não aceitavam eles. Falavam, vocês não são puros. E aí Jesus passa por Samaria. A Bíblia diz, era necessário que ele passasse por Samaria. Não é que era necessário porque fazia parte do caminho, tinha outras rotas. Aquela era uma delas. Mas é como se Deus dissesse, é necessário que ele vá restabelecer aquele lugar. E Jesus, quando chega, a Bíblia fala, ele estava cansado, ele precisava sentar para descansar, e ele senta. E os discípulos saem para buscar comida. Isso era meio-dia, hora sexta, a Bíblia fala. E ele chega em Sicar, que era uma propriedade que Jacó tinha dado para José. E quando chega ali, ele senta perto de um poço. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, me dá de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai lá e chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque já tiveste 5, e o que tens agora não é teu marido. Isso você disse com verdade. No meio dessa conversa toda, e se você continuar lendo o texto, tem muita coisa nesse texto. Muito profunda. É como se Jesus, do começo ao fim, narrasse uma história cheia de simbolismos proféticos. E essa mulher, de uma forma até surpreendente, ela começa a se abrir em conversas com Jesus, e abrir intimidade, e ela não se fecha para Jesus. Então Jesus pede água, ela fala, você não pode falar comigo, você é judeu, e ela já de cara apresenta a separação entre os povos. E aí Jesus fala, você não sabe com quem você está falando. Não, e Jesus fala para ela, se eu te der água, você não vai mais ter sede. Ela fala, mas você não consegue tirar água, você não tem balde. E ele fala, olha, mas a água que eu der vai matar a sede.
E ela não zomba Jesus falando que água que é essa. Ela fala, então me dá, eu quero dessa água aí, que aí eu não tenho mais que vir buscar. E ela fala, esse poço era do meu pai. E é ele que mata a minha sede. E a conversa continua, e a hora que ela fala, tá bom, eu quero isso, ele fala, então chama seu marido. E ela fala, eu não tenho marido. E ela se confessa para ele ali. Mas na verdade ela tinha um homem. Jesus fala, você tem um que não é seu. E ela deixa essa conversa continuar. E a conversa vai embora. E ela começa a abrir vários pontos da vida dela e da vida dos samaritanos com relação a Jesus. E isso é um texto que tem muita coisa para você ler. Mas o começo do texto, que é onde eu queria me pegar com vocês, ela apresenta para Jesus. Jesus está falando de sede. Essa mulher falando do trabalho de ter que ir buscar. E do relacionamento que ela não tinha. E ela começa a mostrar que o que matava a sede dela e o que saciava essa mulher era a herança que Jacó tinha deixado para José. A propriedade de Sicar era a terra de José, que o pai tinha deixado para ele. E o poço tinha sido cavado pelo próprio Jacó. Aquilo era o que matava a sede dela. A herança de José, e quando a gente fala da herança de José, a gente tem que saber que existem duas primogenituras que Jacó deixou. Uma foi a primogenitura terrena, que foi dada a José. Por isso José recebeu porção dobrada de herança. Os dois filhos de José, cada um dos dois filhos dele, recebem um pedaço de terra. Jacó estava dizendo com isso que deixou para José a primogenitura da terra. A terra que eles entraram, a terra que o povo de Israel batalhou depois de 40 anos e entrou, era a herança terrena que foi dada para eles. E nisso, José tinha primogenitura. Jacó recebe a primogenitura espiritual. Jacó não, Judá. E nós entramos debaixo dessa primogenitura, através de Jesus, filho de Judá. A descendência dele, essa é a primogenitura que nós entramos. Ela está dizendo, eu vivo e eu bebo da herança que José deixou. E isso me custa. Me custa vir tirar água todo dia. Jesus, quando se confronta com essa mulher, ele fala, eu tenho uma outra para te dar. E essa vai acabar com essa necessidade de trabalho que você tem. Quando essa mulher fala, eu quero isso, ele põe uma condição para ela, chama o teu marido. Pensa, essa mulher está diante de Jesus dizendo, reconhecendo, tá bom, eu quero isso aí. Eu quero beber dessa água que você está falando. Eu quero me converter, eu quero aceitar Jesus. Eu quero não só aceitar Jesus, eu quero fluir aqui dentro do benefício disso que você está me dizendo. E Jesus não fala, amém, receba em nome de Jesus. Jesus fala, chama teu marido. Chama aquele a quem você se submete. Chama aquele que libera sobre a tua vida. E eu falo, não tenho. E aí você começa a ver a vida dessa mulher, porque Jesus revela, ele fala, é verdade, você já teve 5. Esse que você tem não é seu. Você não tem marido. Essa mulher devia ter um amante. Ou algo parecido com isso. Porque é o que Jesus disse. Você teve 5 maridos. E esse que você tem agora não é seu marido. É um homem sobre tua vida. Essa mulher passou a vida inteira tentando saciar a sede dela em cima da herança de José. E sem entender a herança de José. Porque é isso que acontece quando você ouve uma parte do Evangelho. Quando você ouve, e eu ouvi isso minha vida inteira, Deus vai te colocar na terra que mana leite e mel. Deus vai abençoar a tua vida. Se você receber Jesus, vai ser tudo transformado. Isso não tem a ver com o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tem a ver com o entendimento de que Deus é o mesmo no Velho Testamento e no Novo. Mesmo naquela terra que foi dada para o povo, Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. E aí o povo chega na terra, Abraão chega na terra, a terra tem fome. Depois, 400 e tantos anos depois, o povo chega na terra e a terra tem inimigos. Tem gigantes. E eles olham e falam, não está batendo. Porque disseram para mim, quando eu fosse para a igreja, minha vida ia ser mudada. Vem que Jesus vai transformar a tua vida. Traz suas coisas para cá e vai dar tudo certo. E agora a coisa vai.
E aí, como não vai, é só colocar uns desafios para você. Umas ofertas, um sacrifício, umas campanhas, para dizer é porque falta isso, é porque falta isso, é porque está faltando isso. E quanto mais eu sinto a necessidade de fazer, e talvez seja pela falta de fazer que não está acontecendo, eu estou me movendo contra como essa mulher. Talvez eu tenha que fazer mais um pouco para eu ganhar a tal da terra limpa, que mana leite e mel. Só que lá em Cantares, Deus explica. Ele não explica isso como lei. Isso se apresenta na intimidade entre um noivo e uma noiva, quando eles começam a contar a intimidade deles. Na intimidade se revela que leite e mel estão debaixo da tua língua. Isso não é revelado como lei. Ou seja, quem faz esse lugar se transformar a terra que mana leite e mel, não é Deus, é você. Não é de tanto eu pegar água, eu vou acumular água numa caixa, para não precisar mais ir no sol buscar água. Não tem a ver com isso. Porque é isso que as pessoas imaginam. Que você vai trabalhar muito para Deus, vou entregar muita coisa, fazer muito para Ele, e vai chegar uma hora que eu vou poder me aposentar de fazer isso para Ele. Porque eu já fiz muito, armazenei, e agora eu posso viver do que eu fiz. Isso era o povo de Israel. Uma hora a gente vai entrar naquela terra e aí vai acabar o trabalho. E por isso vinha a corrupção. Porque eles batalharam para entrar na terra e não para serem transformados. E aí quando eles entram na terra e Josué entrega para eles e fala, ó, façam o que você quiser. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí acaba o livro de Josué, começa o livro de Juízes. O que começa a acontecer no livro de Juízes? Todo o povo se corromper e os inimigos entrar e bagunçar a terra toda. Porque vive de graça e misericórdia. Então eu vou e passo 5 dias em campanha, 6 dias, 7 dias em campanha, e saio dali pegando fogo. E aquilo começa a baixar, e depois de 10 dias eu estou de novo naquela luta desgramada da minha vida. Porque eu estou trabalhando e tentando acumular água. E o que Jesus fala aqui é, aquele que eu der água, nunca mais terá sede. E isso é o que todo mundo quer. Me dá água então e eu não vou ter mais sede. Versículo 13, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Certo? Então eu não vou mais ter sede. Nunca mais. Ele vai resolver meus problemas, ele vai sarar minhas dores, vai resolver tudo. Mas ele põe uma vírgula e explica por que eu não vou ter sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A falta de sede não é porque ele vai te dar um copo d'água que vai resolver os seus problemas para sempre, ou porque você vai ficar igual essa mulher, tendo que pedir um copo d'água todo dia para ele, mas porque de dentro de você vai jorrar a fonte. E se a fonte sai de dentro de você, você não tem mais sede. Porque a todo momento você vai lá e busca água de dentro de você. Mas o que a gente aprendeu desde pequeno é que você vem aqui na igreja para buscar um copo d'água todo final de semana. E aí quando você está com um pouco mais de sede ou de problema, você vem 2 vezes na semana. E quando a coisa aperta muito, você vem 4 vezes na semana. E quando você está desesperado, você fala, me faz alguma proposta para eu poder dar mais. Vamos fazer uma campanha, mas não tem campanha nessa igreja. Não faz um desafio, porque eu estou com muito problema. Eu estou com muita sede, eu preciso de 10 copos d'água essa semana, essa igreja só tem 3. Eu preciso de mais. Você está querendo copo d'água. E a propósito de Deus nunca foi ficar te dando copo d'água. A propósito de Deus foi em você jorrar água. E você vai encontrar essa água todas as vezes que te der sede, em todos os lugares. E principalmente o propósito vai se cumprir, porque outros vão poder vir beber água em você. E um sinal é você parar para pensar, quem é que pode vir beber água em mim hoje? Pode? As pessoas encontram água em você? Faz essa avaliação, encontram água em mim hoje? Podem vir matar sede em mim? Porque se não pode, eu posso ter 10 anos de igreja, 20 anos de igreja. Mas eu estou indo na igreja beber água. Eu estou como aquele povo, me dá uma lista de coisas para eu fazer, que se eu fizer ele mata a minha sede e dá a minha promessa.
Deus fala, não tem nada a ver com isso. Você não consegue se sustentar nisso. É impossível para o homem viver cumprindo coisas. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir se sustentar. Vai ser um fardo para você cumprir isso. É pesado. Por isso Jesus fala, eu vou trocar de fardos com você. Tem carga para você levar, mas o meu jugo, ele é um pouco mais leve. No sentido do trabalho que você tem que praticar. O que a religião te oferece é trabalho. O que Jesus te oferece é morte. Gente, você já reparou como é fácil fazer coisas para Deus e como é difícil obedecer a Deus? É uma loucura. É uma doideira. Você imaginar que você vem aqui, faz uma campanha e fala assim, você vai fazer aquela oferta, irmão, esse mês. Você vai dar 20% esse mês. Sabe essas coisas? E as pessoas vão fazer. E vão pôr em risco suas contas. E vão fazer. Mas quando Deus sai daqui do todo e vai no individual e fala assim, você vai sair do seu emprego. Você vai lá pedir perdão para aquela pessoa. Você vai começar a fazer isso aqui. Coisas que são muito menores. Sabe o que você faz? Não. Você não fala não. Você fala assim, amém. No dia seguinte você fala assim, eu tenho que só esperar uma tal situação que tem que acontecer, mas aí eu vou fazer. Aí depois de 3, 4 dias, uma semana, e aí? Então, é que tá difícil por causa daquela coisa, mas já tá indo. E você vai. Sabe por quê? Porque eu sei me relacionar muito facilmente com leis. Não matarás, vale para todo mundo. Mas quando ele chega e vai tocar no individual em você, e fala, é de você que vai sair a água, não é mais água que quem quer vem, joga a água e tira. Joga o balde lá e tira. O que ela está falando para Jesus é isso, se você tiver balde, você também tira e bebe. Mas o que Deus fala, não, é de você que vai sair. Então é em você que eu tenho que tratar pessoalmente. E ele começa a colocar essas coisas. A maioria não faz. A maioria vai empurrando. E depois de 3, 4 semanas, a coisa vai esfriando. E eu volto a estagnar. Ontem eu estava falando com uma pessoa no telefone. Porque parece que não vai. Eu falei, não é que parece que não vai. Tem 2 meses que Deus te falou uma coisa. Até hoje você não fez. E aí depois de 1 mês que Deus falou, como nada muda, você começa a procurar eventos. O que eu preciso fazer então? Então onde está? E aí você começa a fazer coisas na igreja. Porque não acontece. Fala, era para você ter feito uma coisa que ele te pediu lá atrás. Você não fez. E sabe por que você não fez? Porque você quer julgar com os seus olhos o peso dessa decisão e o quanto ela vai impactar na tua vida. Eu já contei aqui, a primeira vez que eu tomei diclofenaco, que eu me lembro. Jogando bola, eu chutei e meu pé inchou. E eu fui no médico. Depois de uns 2 dias, porque eu não vou no médico. E ele me deu um comprimidinho desse tamanho, laranja. Eu olhei para aquilo, esse negócio não vai resolver minha vida. Eu não tomei. Porque eu olhava, eu tinha uns 20 anos, 19. Eu olhava para aquele comprimido e não via naquele comprimido capacidade de resolver um pé inchado. Não via, mínima. E eu passei mais 3 dias. E meu pé foi piorando. E minha mãe viu um dia eu mancando e ela falou, você tomou o remédio? Eu falei, não. Ela falou, mas o médico não deu. No segundo comprimido, meu pé já estava desinchando. Por quê? Porque eu vou num homem, sento diante dele e confesso com a minha boca. Você tem capacidade, conhecimento, para tocar numa área da vida que eu sou incompetente. Está aqui, ó, eu tenho uma dor. O que eu faço? Eu confessei isso para esse homem. Ele me dá uma solução e eu quero julgar a solução. Eu sou louco. Eu sou doido. Porque eu acabei de dizer que esse homem, confessar isso com a minha atitude, com a minha boca, que esse homem tem a solução. Deus pôs esse homem na minha frente para solucionar o problema do meu pé de forma natural. E quando ele dá a solução, eu olho e meço. Isso não resolve, não. Não é isso. Sabe aquela mulher que gastou tudo, padeceu na mão de médicos? E só piorou? Procurando quem é que pode dar uma solução. Mas eu olho para o comprimidinho laranja e falo, ele não vai resolver. Isso aqui não é. E eu deixo ele de lado. E a doença piora.
ela vai piorando, piorando. Até que eu cedo e olho e falo, o que mal pode acontecer de eu tomar isso aqui? Sabe qual é o mal? Primeiro, eu sou idólatra. Porque o ídolo que existe dentro de mim é que decide o que tem cara de Deus e o que não tem. Isso é idolatria. Segundo, eu sou orgulhoso. Porque para eu me dobrar aquele comprimido, eu tenho que confessar que aquele homem pode saber de coisa que eu não sei. E que eu vou me sujeitar à solução que aquele homem está dando para mim. E é isso que a maioria faz com Deus. E por isso vive na porta da graça. Lá na África, depois de discutir muito com eles e de brigar muito, de falar muito, sabe qual é o problema? Vocês descobriram a porta da graça. Não morrem mais de sede. Mas continuam meio-dia tendo que ficar vindo debaixo de sol e trabalhar igual louco para tirar um pouco de água para não morrer de sede. Todo dia eles tinham que andar quase 2 quilômetros para buscar galões de água para trazer para a gente e para eles. Todo dia, uma vida fazendo isso. Quem suporta uma vida fazendo isso? Quem acostumou desde pequeno a ter que fazer isso? Sabe quem suporta uma vida fazendo isso? Você suporta uma vida fazendo isso. Enquanto Deus fala, é simples. Quer beber da água? Ah, eu quero. Mas entenda, não é que eu vou te dar água para ficar matando tua sede. A gente vai transformar você para dentro de você sair essa água. Você quer? Eu quero. Então me dá. Não, chama teu marido. Porque é se submetendo a ele que você vai receber o que você tem para receber. É se submetendo ao que Deus deixou como ensinamento e como mandamento. É se submetendo à obediência que Ele coloca em sua vida, que isso vai começar a fluir de dentro de você. Não é por você reconhecê-lo como Deus. Não é porque por você vir à igreja, se batizar, aceitar Jesus, que vai fluir água de dentro de você. Não vai. A água vai fluir de dentro de você quando você começar a andar em obediência. Deixar o teu caminho para andar no dele. Sabe qual é o problema? É fácil. Não é fácil, mas é o primeiro passo, e é mais fácil. Quando você está num momento de dor, num momento aberto, por causa de alguma dificuldade, e senta com você e fala assim, olha, você é orgulhoso. Você tem que parar de ser. Você é egoísta. Você é vaidoso, você é indisciplinado, você é mentiroso, você é qualquer coisa. E você fala assim, pô, é verdade, eu sou mesmo, eu sei disso, cara, como é difícil. Nunca me confessei pra ninguém, eu sou orgulhoso mesmo, pastor. É, tá bom. Você confessou que a fonte é ruim, que a árvore não presta. Tá bom. Essa parte é fácil. Sabe qual é a parte difícil? João 10 ou 15, eu não me lembro agora. Jesus fala, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e todo ramo que está em mim gera bons frutos, é podado. E aí vai gerar para que gere mais fruto. E o que não gera fruto é cortado. O problema é que você até reconhece que não presta, que não sabe. Aí, de repente, depois de você confessar que você é orgulhoso mesmo, eu sou mesmo. Amém. Combinamos que você é. É. Você é desobediente. Eu sou, eu sei, eu tenho dificuldade. Mas amém. Dá graça a Deus. Tá bom, Ele vai dar graça. Passa uma semana, vê um fruto para fora de desobediência. Então Deus tinha falado para você, não faça tal coisa. E aí vem um fruto de desobediência e você, põe para fora e faz. Você não faz isso dizendo assim, eu vou desobedecer a Deus. Não. A desobediência faz tão parte de você quanto o seu amor por animais. A desobediência faz tão parte de você quanto o seu gosto por café. A desobediência faz tão parte de você quanto qualquer coisa que vem da sua criação, da sua natureza, do teu caráter, dos modelos. Está tudo saindo de dentro pelos mesmos canais. Como é que você separa o que é sua personalidade, o que é seu gosto pessoal, o que é seu caráter, o que é o seu orgulho? Como é que você separa? Se tudo sai da mesma fonte,
com a mesma intensidade. E a tua mente não vai te acusar de nenhuma delas, porque todas fluem com a mesma naturalidade. Por isso que a lei não podia levar ninguém para o céu. E Jesus fala que mesmo os lá de trás, Jesus não, o livro de Hebreus fala, que mesmo no Velho Testamento, a justificação não vem pela lei e nem pela graça, ela vem por fé. Porque o que Deus estava falando, você até podia estar lá no não matarás, não isso, não aquilo, não um monte de coisa, mas eu estou olhando o que está acontecendo do lado de dentro de você. Por que está saindo essas coisas para fora? Por que elas estão saindo para fora? É isso que eu estou julgando. Mas você consegue ver? Não, você não consegue. Elas saem todas muito bem justificadas. Quando você conta aquela pequena mentira, você não conta com a consciência super pesada de eu vou fazer e eu sei que eu quero machucar Deus. Não. Tem uma boa justificativa. Não, eu tinha que fazer, porque senão ia acontecer tal coisa. Qualquer coisa que você faz nesse sentido tem uma boa justificativa. Ah, eu desobedeci, mas é por causa disso. Se eu não fizesse, ia acontecer. Você tem uma ótima justificativa. E por isso não vai se acusar. E vai continuar vivendo de trabalhar para Deus e não de ser transformado. Porque é fácil dizer, sou orgulhoso. Agora, quando esse fruto de orgulho sai para fora, e essa mesma pessoa que concordou com você que você era orgulhoso, e você assumiu que era, ela chega e fala assim para você, sabe esse fruto que acabou de sair? Sabe isso que você acabou de falar para ele ali? Aquela conversa que você estava tendo? Isso é orgulho. Sabe o que você fala? Não, não é. Não, eu sou orgulhoso, mas aquilo ali não foi por orgulho. Aquilo foi por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Em todas as áreas. Ah, eu tenho dificuldade em criar filhos, eu tenho dificuldade em relacionar com o marido, eu tenho, tá bom. Aí quando você erra e alguém vai tocar naquele ponto, você fala, não, mas isso não é por causa do defeito. E sabe por que é tão difícil isso, gente? Porque quando alguém aponta que algo que saiu de você de forma natural é reprovável, está te reprovando. Sabe a dor que dá quando você faz um desenho? Ou você pinta uma parede, e alguém chega e fala assim, você escolhe a cor, pinta a parede, e alguém chega e fala, não gostei, que brega. Sabe o que isso gera na sua autoestima? Rasga a tua autoestima no meio. Não é assim? Você escolhe uma roupa, e alguém fala, nossa, como se veste mal. O que isso acontece com a tua autoestima? Te arrebenta, te destrói. Por quê? Está contrariando, rasgando algo que fluiu da tua natureza. Então ele está desaprovando a tua natureza quando ele faz isso. Um gosto pessoal, alguma coisa. Quando alguém aponta uma atitude sua que sai com a mesma naturalidade, que sai a cor que você escolheu, que sai a roupa, o que ele está fazendo? A mesma coisa. O que é gerado dentro de você, a rejeição que é gerada dentro de você, é a mesma. Por isso a gente rejeita e fala não. E explica por que eu fiz. E sabe por que eu explico? Para que você também aprove o que eu fiz. Porque o que eu estou buscando é aprove. Como eu faria com a cor. Não, mas eu pintei dessa cor por causa disso. Até que se eu não consigo a aprovação, eu quero matar aquela pessoa no sentido de sair da minha frente. Não confronte o meu gosto, então. Já que eu não consegui te convencer. Então tá, não fiz para você mesmo, fiz para mim. Matei a opinião dele. Porque eu não consegui que ele me aprove. E também não quis me sujeitar que ele tem razão. E o que saiu de mim pode ser que não seja bom. Porque está misturado com a minha autoestima. Todo mundo que está aqui em algum momento já ouviu. Você é orgulhoso, você é isso, você é aquilo, você tem que parar de ser isso. Mas de alguma forma isso não muda nada. Porque você pode estar continuando a produzir os mesmos frutos. Porque cada vez que um fruto é tocado, você desvia e fala, não, esse fruto aqui é por causa de tal coisa. Esse outro é por causa de tal coisa. Então hoje, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu sei quanto tempo, você continua produzindo as mesmas coisas. E as pessoas continuam não podendo beber água de você. E você continua vindo aqui porque aqui tem água para beber. Mate a minha sede mais uma semana. Mate a minha sede mais uma semana. Como é bom beber água. E tem muita gente que eu cansei, que não está aqui. Foi cansei de ficar te dando água. Você não entendeu que você tem que gerar água. E você não vai gerar água enquanto você não estiver disposto a deixar de ser quem você é.
a se submeter a um marido. E se submeter a um marido é se coloque debaixo de alguém que vai dar um destino diferente do que o que você tem. Que na verdade não tem. Você continua querendo se mover debaixo de uma natureza que é a antiga, do marido antigo. E vai colher a herança dele. E Jesus fala, você quer água? Eu quero, me dar. Chama o marido. Você tem que se submeter a ele. E Jesus se apresenta como esse marido. Você tem que se submeter à natureza dele. Para os filhos e os frutos que vão ser gerados em você serem os novos frutos. E aí sim, pessoas vão vir beber água. Quando você vai ler Atos capítulo 8 ou 7, alguma coisa assim, os discípulos ouvem falar que está tendo um avivamento em Samaria. O fogo está pegando em Samaria. Eles olham e falam, mas como? A gente não foi pregar lá ainda? E eles estavam começando a igreja. E estava tendo um seminário, fogo caindo naquela cidade. Como? Essa mulher. Os homens que depois foram lá ouvir Jesus, a água estava saindo de dentro deles, sem que discípulos fossem levar a água lá. Você acha que tem problema quando você fala assim, vamos lá em casa orar pelo meu marido, pela minha esposa, pela minha irmã, pelo meu pai, pelo meu tio? Não é um problema. Sabe qual é o problema? É olhar e falar assim, filho, era para você estar dando água naquele lugar. E como eles não querem beber água aqui, você está chamando delivery para levar água para eles. É isso. Ah, vou te levar lá um dia. Se ele tem que te conhecer, você tem que falar lá para ele. É legal, você me honra quando você faz isso, amém. Mas tem o outro lado da história também. Era para você estar dando água para ele. Aí sabe o que eu falo normalmente? Dá um livro para ele. Falo isso para todo mundo, dá um livro para ele. Porque era para você dar água. Era para você ser. E você não consegue ser, você consegue falar do lugar que você tem bebido. Vamos lá, tem um poço joia lá, que Jacó deixou. O problema do poço de Jacó é que você vai ter que trabalhar a vida inteira. E nunca vai poder saciar a sede. E o dia que você parar, que você não puder vir na igreja, você não tem Deus. Fica 2 semanas sem vir na igreja, você está frio, uma pedra de gelo. Já nem lembra mais como é sentir Deus. Porque uma hora você cansa de ficar tirando água, cansa de tirar água. Mas você não entendeu que é para ser gerado em você. E enquanto você ficar rejeitando que os frutos que estão saindo não prestam, e você faz isso por orgulho. Por que quando eu pinto a parede e alguém fala que está ruim? Orgulho, ainda que eu não com a palavra pejorativa, de que você é orgulhoso, fere, é lógico. Se alguém chega e fala, nossa, como você está mal vestido, isso fere a gente. Mas isso trata nosso caráter. Jesus foi ferido nisso. De olharem para ele e dizer que ele não era quem dizia que era, e ele era. De apontarem o dedo, de humilharem ele publicamente. E ele não estava lá, eu sou Deus. Ele estava sentindo na carne ser rejeitado, ser humilhado. Os frutos que ele colocava para fora serem zombados. Mas em Filipenses diz que foi por causa disso, dessa humilhação, que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. A autoridade que ele recebeu para poder cumprir propósito. Ela vem por aceitar rejeição e humilhação. Isso trata seu caráter. Isso vai gerar coisas dentro de você. Aceitar que quando esses frutos são apontados, reconhecer realmente eles estão tudo errado mesmo. Mas vem sempre acompanhado de uma explicação. Não, é isso por causa disso, é isso por causa disso, é isso por causa disso. E eu estou só olhando e falando, passou 1 ano, passou 1 ano e meio, passou 2, passou 3, você continua com os mesmos problemas, as mesmas dores, as mesmas lutas, você não percebe que tem alguma coisa errada? Daqui a 20 anos você vai estar justificando. Por que não mudou nada ainda? É tempo de Deus. Não é tempo de Deus, é você que não toma vergonha. Os frutos estão saindo para fora, está todo mundo vendo que são frutos que não prestam, e você continua escondendo eles para que as pessoas não vejam, ou explicando os seus frutos. E não reconhecendo. Tem coisa errada, eu preciso arrumar. Não basta reconhecer. Aquele que reconhece e confessa o seu pecado e deixa-o, alcança a misericórdia. O problema é que você se acostuma com ele. Porque no lugar da graça e da misericórdia, eu me acostumo com o meu pecado.
e choro e me quebranto, e tudo ali no meio, na porta, no hall de entrada. E não cumpro o propósito. Vasti não estava no lugar principal da festa, mas ela estava num lugar de entrada, numa sala separada, em que ela estava fazendo uma festinha ali, aproveitando. Mas na hora de se apresentar, ela rejeita se apresentar. E por causa disso, ela perde o lugar de propósito. Ela não morre. Ela não é condenada, mas não vai mais cumprir propósito como rainha. E é isso para muitos. Tem chamado, já recebeu, já foi ungido, já foi isso, já foi aquilo. Tá bom, e o que mudou? Nada. Continua no mesmo lugar, sendo visto da mesma forma pelas pessoas, fazendo tudo igualzinho. As mesmas lutas, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, tudo a mesma coisa. E ano vai passando, e eu ponho na conta de Deus sabe o tempo. Deus sabe o tempo. Fala, não, filho, espera um pouquinho. O gadareno é liberto, começa a dar fruto depois de 2, 3 dias, ele está pregando. Está saindo coisa de dentro dele depois de 3, 4 dias, sei lá. Ele já saiu espalhando a mensagem que tinha dentro dele. Quando esse homem viu Jesus de novo? Nunca mais. Evangelizou 10 cidades. Por quê? Porque tinha um negócio dentro dele que ele espalhava. Sem uma Bíblia, sem conhecimento. Ele contou o que estava dentro dele. O que estava dentro dele era uma história. Eu vivia lá amarrado, preso em sepulcro, vivendo com porco, e os testemunhos eram o que ele tinha dentro dele. E o que ele sabia sobre Jesus? Aquele homem veio e me libertou. E ele pode libertar a sua vida. E com meia dúzia de palavras, ele conseguia matar a sede de um monte de gente. Porque ele permitiu que o que estava dentro dele saísse de dentro dele e fosse lançado nos porcos. O problema é que você não permite que saia. E toda hora que você é tocado, você, não, pastor, sabe o que é? Aí você conversa com isso, já dá vontade de falar de futebol. Fala, não perde meu tempo mais não, me explicando. Não presta e você quer explicar por que presta. Se teu filho usasse cocaína e fosse te explicar por que ele cheirou a última carreira, você ia dar ouvido para ele? Por que então? Me conta. Fala, não interessa o motivo. Porque é fácil lidar com o defeito dos outros. Difícil é o teu. O teu você quer explicar e quer encontrar condescendência nele. E quer que as pessoas tenham misericórdia. Dó, meu Deus, que pena. Ah, entendi. Você desobedeceu por causa disso. Deus te falou para fazer uma coisa e você não fez por causa disso. Não, eu vou te falar porque você não fez. Porque você é rebelde e desobediente. A mesma natureza de Satanás. É por isso que você não faz, filho. Nossa, é por isso. Porque quando o homem caiu, Satanás entrou. E a natureza de Satanás começou a ser liberada sobre tua vida. E você é rebelde como Satanás é. E você é desobediente como ele é. Porque o pai te pede, feche essa porta. E você quer julgar se deve fechar ou não. Então é isso, não se preocupa não. Só entenda, você está fazendo. Você está sendo governado pelo espírito de Satanás, entendeu? Não é porque eu ia fechar, mas aí tal pessoa ia ficar brava comigo. Ficou bonitinho a desobediência, né? Foi por amor ao outro. Não foi por amor ao outro. Foi pelo Espírito de Satanás ainda governando tua vida. E não o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é submisso à voz do Pai. Ele manda, eu faço. Jesus, se você ficar, a gente vai conseguir evangelizar Jerusalém inteira. Ele fala, Deus me mandou ir para a cruz. Mas as pessoas estão morrendo, Jesus. Vamos cuidar delas. Ele mandou ir para a cruz. Jesus, olha quanta gente com fome. Jesus olha e fala, realmente, eu tenho pena delas. Mas vamos orar para Deus mandar pastores para ela, porque Deus me mandou cuidar só de 12. Mas você vai deixá-las morrendo lá fora? É com Deus, não é comigo. Ele me mandou cuidar de 12. Mas você tem poder para alimentar toda essa multidão. Você tem poder para curar essa multidão toda. Então, mas deixa eu te explicar. Eu não me movo pela minha capacidade ou incapacidade. Eu não me movo pela dor das pessoas. Eu me movo pelo propósito do que Deus me mandou fazer. Ponto. Eu vou demitir todos os funcionários. Eles vão passar fome, eles não têm onde trabalhar. Então, mas Deus mandou. Eu não me movo. O problema é dele com Deus. Deus mandou. Ele mandou. Vocês vão para a África e tem a favela aqui embaixo. Favela é por bem de Deus. Ele não me mandou cuidar da favela. Mas você quer ser Deus.
Não está certo. Eu preciso, porque a gente tem que ser racional. Não tem que ser racional, tem que ser obediente. Deus fala, você faz. Ontem, com essa pessoa que estava falando, eu falei, minha paciência já acabou. Quando alguém começa a explicar para mim por que ele vai ser desobediente, eu falo, para. Não perder, não desgasta eu, não. Você está procurando o quê? Alguém para falar, você está certo no fim? Alguém para dizer, entendi, você pintou de laranja, ficou bom mesmo, é verdade, agora eu entendi. Não, continua feia. Não, mas é porque eu gostava da cenoura. Continua feia, não interessa o motivo. Mas, eu já falei a minha opinião, daqui para frente é você. Agora, se você me contratou como arquiteto, ou você ouve o que eu estou falando, ou você é louco. Você quer jogar seu dinheiro fora? Ou você está pagando alguém para validar seu comportamento? Porque a igreja evangélica te oferece isso. Pastores que nunca vão te confrontar. Principalmente se você tiver um bom dízimo, um bom emprego. Nunca. Você paga alguém para validar quem você é. Gente brega, que contrata um arquiteto. Eu tenho isso com cliente às vezes, sabia? Tem cliente que tem péssimo gosto. Eu já aprendi, eu falo 1, 2 vezes para ele, eu faria diferente. Não, mas eu acho que, bom, sei. Não, mas é por causa disso, eu falo, amém, bora fazer. E eu faço. E não põe o nome da minha empresa na assinatura embaixo, não põe. Porque eu não quero estar vinculado com aquilo. Ele me paga, eu falo. Nesse caso, ele quer me pagar para validar o comportamento dele, não tem problema nenhum. Mas eu não posso fazer isso com aquilo que Deus manda a gente fazer. Eu não posso fazer isso com a tua vida. E vem aqui falar, não, deixa eles aí, vai tocar em algumas coisas. Vamos orar para Deus tocar. E Deus fala, eu? Eu nada. Eu vou botar uma fonte dentro de você e você que dê água para os outros. Eu não vou ficar descendo para dar água para os outros. Ou você pode passar a vida inteira indo no poço de Jacó a meio-dia. A vida inteira vivendo daquela primeira aliança de trabalho, suor, para poder matar a sede. E a aliança de trabalho e suor te leva até a graça, até a misericórdia. E você entra, toma um copo d'água de final de semana e volta. Entra e toma um copo d'água de final de semana e volta. Quanta gente você conhece? Há muito tempo na igreja, muitos anos na igreja, e que vira e mexe às vezes te procuram porque estão em crise. É o casamento que está ruim? Agora não é o casamento, é o filho que cresceu e o filho está dando problema. E agora não é um filho que cresceu. Agora é o trabalho, que eu perdi o emprego, estou desesperado, não estou conseguindo cuidar da minha casa, e não estou conseguindo, minha conta está arrebentando. Tudo, a vida dele é uma desgraça. E ele tem coragem de falar que Deus abençoa a minha vida. Pelo amor de Deus, não fala isso, filho. É igual colocar adesivo, foi Deus que me deu em carro velho. É a mesma coisa. E quem está do lado de fora fala, esse é Deus. Essa vida desgraçada. E não é vida desgraçada porque tem dinheiro ou não tem dinheiro. É vida desgraçada porque não sai nada de bom. Porque os prisioneiros iam na prisão olhar Paulo, os prisioneiros soldados, e eles se convertiam de olhar um homem que preso, pobre, doente, estava alegre e firme pregando a palavra. E eles se convertiam. Falou, tem algo nesse homem que eu não tenho na minha vida miserável. Tem água saindo de dentro dele. Essa é a vida que não é miserável. Sabe seus amigos evangélicos, que você tem relação por Facebook às vezes, que mandam uma mensagem, e você fica sabendo que a vida está desgraçada, agora melhorou. A vida desgraçou, agora melhorou. Aí tem que procurar campanha. Aí te pede oração, porque agora o casamento está arrebentado. Fala, meu Deus! Você não percebe que tem 20 anos na igreja? E no começo você desviou, porque você era jovem, e aí se engraçou com uma mulher, engravidou uma mulher, deu um problema, aí Deus veio e deu uma arrumada, aí depois você ficou desempregado, e o sogro teve que te acolher, aí você deu uma arrumada, e aí depois foi outra coisa, aí você deu uma arrumada, e vai. Você nunca manifesta Deus para ninguém, nunca olham para a tua vida e falam, Deus verdadeiramente está na vida desse homem. Que é na riqueza, que é na pobreza, na saúde, na doença, Deus flui daquele lugar. Ele mora numa casa de pau a pique, que eu nunca queria morar num lugar desgraçado daquele. Mas se eu quero ouvir uma palavra de Deus, é só ir na casa daquela mulher. Que ela está lá sorrindo com a latinha de extrato de tomate servindo café. E o Espírito Santo falando na boca daquela mulher. Deus mora naquela casa. A água flui daquela casa.
O convite de Deus é isso, a água fluir de você. Mas tem um bebedouro aqui, que todo fim de semana você pode vir beber se você quiser. Porque porta de graça não fecha. Mas não gera nada. E você sempre tem que falar para os outros, vamos beber água lá, vamos beber água lá, vamos beber água lá. E volto a dizer, eu não condeno que você faça isso, convide pessoas, que você fale do seu pai, você precisa ouvir o pastor Jean pregando. Não é isso a questão. A questão é que você nunca sai desse ponto de poder ser água. De poder falar, está aqui a água que você precisa. De alguém sentir cheiro de água em você e vir beber água em você. Porque na verdade ela olha para você e te vê igual a ela. E isso é medíocre. Ela olha e fala, não vejo diferença nenhuma da sua religião para mim. Gente, é parecido. Você também estava aí reclamando dos seus filhos, do seu marido. Você também está lamentando aí que a gente é igual. E por isso que o Brasil fica com um sincretismo religioso, querendo juntar tudo, porque está cheio de evangélico, mas é tudo igual. Só mudou de ídolo. Tirou a Maria do lado de fora, colocou para o lado de dentro. Só mudou que lá um padre mandava em você e você descobriu que o padre não manda mais. Quem manda sou eu, porque Jesus está dentro de mim. É isso. Você fala, lá vai as... Como que é o nome que fala de mulher que... Beata, tem uns nomes assim, né? Lá vai ela, lá, e o padre fala. E você não vê que não está na Bíblia? E o padre está mandando e você fica fazendo. E você quer mostrar na Bíblia. Eu falo, filho. O problema dela, e tadinha dela, é que ela adora um estátua que não manda ela fazer nada. Que fica lá com a boquinha fechada, pretinha no canto. Você adora uma que está aí dentro, dando ordem para você a toda hora. E que Deus fala, arruma isso, e você não arruma. Porque o seu ídolo agora fala. E é pior do que o dela. Porque o dela, ela passa a vida inteira com as mesmas rezinhas na mão. Você não. Porque agora um espírito soprou em você. Um espírito maligno soprou em você. E pôs na tua cabeça que você governa, porque você tem Deus e você tem a vitória. Então quando vê, você está mentindo. Baseado no Deus que você disse que tem dentro de você. É por isso que grandes homens caem. Grandes pastores se arrebentam. E você fala, como é que foi isso? Foi simples. Ele se convenceu e Deus falou para ele um dia, eu estou em você. Ele falou, você está em mim. Eu estou em mim. E Deus está em mim. E Deus está em mim. E de repente, frutos começaram a sair. Ele não permitia mais que podava. Porque Deus está em mim. E chegou num ponto que já não era mais Deus. Era ele como Deus. Porque cada vez que um fruto vem para fora, ele explica porque o fruto está saindo. Silas Malafaia, você vê ele xingando os outros às vezes. Ele xinga, ele fala, é um idiota. Aí fala, meu Deus, como esse homem não enxerga? Que isso é Satanás falando? Jesus não falaria desse jeito? Vai tentar podar ele. Ele também vai te xingar. Em nome de Deus. Um ídolo criado dentro de mim. E um ídolo não se submete. Essa é a diferença dos filhos. Essa é a diferença de ovelha. A ovelha ouve a voz. Vai para a direita, eu vou para a direita. Vai para a esquerda, mas tem carro passando. Essa é a hora que ele só respira fundo. Ela... Eu falei para ir. Você quer analisar se o comprimidinho não funciona, é isso? Você sabe se por acaso eu quero que você seja atropelado? E se eu quiser, tem algum problema? Aí você vai, não, eu vou. Então vai. Eu vou, é igual o Chaves. Eu vou, mas... É isso que você faz quando Deus fala para você. Eu vou, mas eu vou. E você fica patinando no eu vou. Até que você fala, eu acho que ele esqueceu agora. Esqueceu já isso. E você continua fazendo. E aí não acontece nada, e você está lá parado, e não acontece nada, aí você vai procurar uma campanha. Porque não está acontecendo mais nada. Ele fala, não aconteceu porque você não obedeceu nem a primeira coisa que eu pedi. Eu pedi 2, 3 coisas para você, você não fez essas coisas. E está pedindo qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo. Porque você está querendo lá no fundo é que ele venha transformar a tua vida, e não que ele venha ser Deus através da tua vida. É só graça e misericórdia que você quer? Amém, vai em paz, vai com Deus. Tem um bebedouro aí, todo fim de semana precisa vir beber água.
E pode ser que seja pouco, você tem que vir mais de uma, mais de duas, mais de três. Se é isso que você quer. Mas não é isso que Jesus propõe. Você pode até querer, alguém pode pregar, mas não é isso que ele prometeu. Que ele prometeu para os discípulos, não foi quando eu for embora, a vida de vocês vai ser transformada porque vocês pagaram preço, trabalharam para mim, ofertaram, e agora vocês vão ter um monte de barco. Que vocês chegaram com um, abandonaram por causa de mim, eu vou dar 10 barcos para cada um. Não, eu vou dar uma coisa para vocês. Um espírito. E a partir desse espírito, vocês vão incendiar outros com esse espírito. E tendo esse espírito, nada vai faltar para vocês. Porque esse espírito vai guiar vocês por toda a verdade. Então, se é para você ter 10 barcos, se é para você continuar sem nenhum e ter outra profissão, esse espírito é que vai dizer. Mas ele só vai chegar se no tempo que eu falar, fique em Jerusalém, parado em Jerusalém, você ficar. Porque dos 500 que foram para lá, ficou 120. 380 em 10 dias começou a ir embora, debandar, cansaram. Não está acontecendo nada. Obedece, ele mandou fazer, faz. E esses outros 380 devia ir depois no culto dos outros 120. Assistir o culto e falar assim, põe a mão na minha cabeça, abençoa a minha vida. Fala, meu filho, já está abençoado, agora começa a obedecer o que ele te pediu. E aí a água vai começar a sair aí de dentro, você vai ver. Ou procura um culto do fogo para você sair do fim de semana animado, igual aquele primeiro dia que você recebeu. Sabe aquele primeiro dia que você recebeu e falou, Deus falou comigo, esse é o lugar, esse é o caminho, isso é o que Deus tem para mim. Você sabe qual foi aquele dia, para cada um teve aquele dia. E está todo mundo buscando aquele dia de novo. Sabe que os casamentos não se sustentam? E todo mundo quer divórcio? Porque você é atraído por um fogo. Só que o sustento desse casamento não é porque vai ter esse fogo e essa emoção acontecendo todos os finais de semana. O sustento desse casamento é porque você entendeu o que é a aliança que você travou com ele, que vai ser difícil em alguns momentos, no outro vai ser fácil, mas as naturezas de vocês vão se moldando e vai ter muito choque nessa natureza. Até se tornar uma só carne, vai tempo. Mas você entende que é um propósito. Minha natureza tem que me moldar dele. A dele tem que se moldar a minha. Nós temos de nos moldar. E eu vou aguentar um tempo e vai ser muito difícil. E passa, e quando você vê, estabilizou o casamento. Não é assim? E vai. E na intimidade que vocês mantêm, alimenta aquele casamento e os choques são cada vez menores. E é uma só carne agora. Uma natureza. E com Jesus, a mesma coisa. Na verdade é assim com Jesus e por isso é assim no seu casamento. Você olha para Jesus e sente um espírito vem e é inevitável, você se apaixona por ele. No dia que o espírito te toca, você não resiste, é irresistível. E você fala, eu ouvi Deus, ele falou comigo, eu senti um negócio dentro de mim. Sabe aquilo? Paixão. Eu quero me casar com ele. Então vai lá na frente, aí você vem no altar e se casa com ele no altar. Se ajoelha e se confessa, eu quero viver com você o resto da minha vida. Aí você vai para casa. E aí você começa a descobrir que seu jeito de ser não bate com o jeito dele de ser. O problema é, você quer moldar a sua natureza dele? Não. Então depois de pouco tempo você perde o divórcio. Porque você quer morar na mesma casa que ele por causa dos benefícios que ele poderia te dar por ser teu marido. E não pela natureza que ele quer colocar em você para você gerar filhos. Você quer os benefícios da família dele, da herança dele. Mas o relacionamento começa a ficar pesado. Aí sabe o que você faz? Abre mão da herança e volta para o mundo. Volta para a minha vida. Eu não vou ter direito àquela herança. Tudo bem, mas o relacionamento era insuportável. E quando as pessoas divorciam, sabe o que elas falam? O importante, eu preciso ser feliz. Não dava mais, a gente é muito diferente. É você com Deus. E às vezes você pode estar na igreja e estar divorciado de Deus. Você só não sabe disso, mas você já está divorciado. Você não mora na mesma casa. Vocês estão vivendo em casas separadas. A gente mora junto e dorme em camas separadas, porque não tem intimidade com ele. Mas mora na mesma casa. Deus não divide sua glória? Você acha que ainda está casado e não está divorciado. A aliança foi quebrada. Porque você não entendeu
que pedir para ele ser teu marido significa vou me dobrar à sua natureza, me tornar uma carne com Cristo, porque quando eu tomo a ceia, quem come do pão se faz um com ele. A carne dele vai ser a minha. Quando olharem para a minha carne, vão ver a dele, porque isso é um casamento, uma só carne. Não só espírito. Espírito continua sendo dois. Carne é uma só. Você quer casar com Jesus? Você casou com Jesus? Você vai saber disso se a natureza dele está saindo de você. Nisso sabereis que sois meus filhos, se eu estiver em vós e vocês estiverem em mim. E se isso acontecer, meu pai vai podar e vocês vão dar fruto. E ele vai podar para darem mais frutos. Nisso vão saber que somos um. Então você quer saber se você é um com Cristo? Você tem dado frutos que alimentam outras pessoas? Não, não tenho. Pronto, você ainda não é um com Cristo. Ainda são dois. Então, o que eu tenho que fazer, pai? Bom, volta lá no começo. O que é as coisas que Deus falou para você fazer? Faça. Ah, eu não lembro. Procura quem lembra. Eu lembro. De alguns eu lembro. Volta lá no começo e faz. Porque o objetivo é você ser esposa dele. E gerar filhos com a cara dele, não com a sua. Boaz só pode remir Ruth quando Ruth se dobra aos pés dele. Se deita nos pés dele. Aí ele pode remir. Jesus só pode remir uma mulher doente quando a mulher vai atrás dele e encosta nele. Jesus só pode botar fonte de água dentro da mulher quando a mulher reconhece que não tem marido e que vai se submeter. E Jesus é o sétimo. Quando vier o que é perfeito, esse seja Jesus. Essa mulher vivia da herança do Velho Testamento. Deixa eu ler um último texto com vocês. 1 Coríntios 13. Não precisa abrir não, se não quiser eu vou ler aqui. 1 Coríntios 13. O capítulo 13 é o capítulo que fala do amor. E quando chega nesse versículo, no versículo 9, Paulo fala assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, a parte é humano e parte é espiritual. Parte a gente fala do que vem da parte de Deus. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isso é a figura de Jesus naquela mulher. Ela ainda vivia da herança que ela recebeu lá de trás, que era uma herança real. Mas isso dava trabalho para ela. Então Jesus fala: você já teve 5. Esse não é seu, eu sou o 7º. Eu sou o que veio completo. E o número 7 na Bíblia significa não perfeito, significa o que é completo. Ele fala: eu vim agora. Eu sou esse 7º marido. E se submetendo a mim e a minha natureza, você vai gerar. Por isso que Satanás luta tanto para casamentos cada vez mais iguais. Cada um entra com a sua parte, cada um sai com a sua parte, porque com isso não se gera nova natureza. Para se gerar nova natureza, a mulher tem que chegar diante do marido, se dobrar diante da natureza dele, para receber a semente dele e gerar filhos com o sobrenome dele. E você acha que isso é machismo, então Deus é machista. Porque isso é a ordem que ele deu. É a forma que ele estabeleceu, porque isso reflete o que acontece no céu. Uma igreja que se dobra diante do noivo, recebe a visita desse noivo, recebe a semente e começa a gerar filhos na terra. Com a cara do Pai. Enquanto esses ídolos continuarem diante de você, você vai continuar querendo gerar filhos com a tua cara. E como você valoriza dinheiro, para você filhos que valem alguma coisa para ser contemplados pelos outros, é um bom dinheiro. Como você valoriza bondade, então filhos para você vai ser servir, cuidar dos outros. E assim por diante. Porque você continua querendo gerar filhos com a cara do seu pai antigo, do que ele te passou como herança. Por isso, quando ele pedir para você matar coisas que podem comprometer a geração de filhos com a cara do seu pai antigo, você não quer matar. Você quer viver com Deus em comunhão de bens, em separação de bens. A gente vive no mesmo lugar, mas você continua com a sua herança, eu continuo com a minha, você continua com a sua natureza, eu continuo com a minha, mas eu vou desfrutar de uma casa grande e bonita que o diabo não pode mais entrar agora.
Porque você está morando aqui dentro. E não vai funcionar assim. Deus não vai se submeter à tua natureza. Ele te deixa morando sozinho na casa. Amém, gente? Vamos orar, fica de pé. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela tua palavra, pela tua graça. Que o Senhor venha de encontro, Senhor, à nossa natureza, às nossas necessidades, Pai. É em nome de Jesus, Senhor. Libera da tua graça sobre nós, Senhor, da tua misericórdia, para que nós possamos nos submeter à tua natureza, Pai. Nos ajuda a voltar nos primeiros dias, Senhor, à obediência das primeiras coisas que o Senhor nos pediu, Deus. Nos ajuda a não resistir à tua voz, Senhor, a não resistir ao confronto da tua voz, aos frutos que tem fluído de nós, que não te agradam. Em nome de Jesus, Pai, nos despede em segurança, nos guarda debaixo da tua graça, Pai. Nós choramos e te agradecemos, a Deus. Amém.